A gente se comunica falando há centenas de milhares de anos. É algo assim tão natural quanto respirar. Completamente. Faz parte do nosso kit biológico. Exato. Mas a escrita é uma tecnologia, uma invenção que tem só uns 5.000 anos. É um piscar de olhos na escala da evolução. Um detalhe, né? Um detalhe. E isso sempre me deixou curiosa. Como é que o nosso cérebro, que não foi projetado para ler, consegue olhar para um monte de rabiscos numa tela e extrair daí uma história, uma emoção, uma ideia complexa? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta é uma das histórias mais incríveis da neurociência. Porque não tem um gene da leitura, certo? Não existe. Não existe uma área cerebral que nasceu pronta para isso. Aprender a ler é literalmente um ato de hackear o próprio cérebro. Nós pegamos peças que evoluíram para fazer outras coisas. Como reconhecer rostos, por exemplo. Exato. Como reconhecer rostos, processar sons, e as reprogramamos para uma função completamente nova. Um verdadeiro upgrade de software rodando num hardware antigo. Hoje a gente vai mergulhar a fundo justamente nesse processo. Vamos investigar os circuitos neurais que são hackeados, as estratégias que o cérebro usa para decifrar palavras. E também o que a ciência nos diz sobre o que acontece quando esse processo falha, como na dislexia. A nossa fonte para essa conversa é o capítulo Da Argila ao Cristal Líquido, do livro Neurociência e Educação, de Ramon Cosenza e Leonor Guerra. E acho que a questão que vai nos guiar é bem direta. Se falar é uma habilidade que a gente adquire quase sem perceber, por que ler exige tanto esforço, tanto ensino formal e para alguns é uma barreira tão difícil de transpor? Ótima pergunta para começar. Para a gente começar a desembrulhar isso, acho que o ponto de partida é essa diferença fundamental entre a linguagem falada e a escrita. Sem dúvida. A fala é parte da nossa biologia. O cérebro vem com um kit pré-instalado para ela. E a gente sabe disso há muito tempo, desde as descobertas de 2 lugares-chave no cérebro, geralmente no hemisfério esquerdo. Certo. Exatamente. Lá no século XIX, médicos como Paul Broca e Carl Wernicke começaram a conectar lesões cerebrais a problemas de linguagem muito específicos. É uma história fascinante. Conta um pouco. O Broca tinha um paciente que só conseguia dizer uma única palavra, tan. Mas ele entendia tudo. Após a morte dele, a autópsia revelou uma lesão numa área específica do lobo frontal. Essa região ficou conhecida como área de Broca. E hoje a gente sabe que ela é crucial para quê? Para a produção da fala, para articular os sons e organizar a gramática. É o seio que lhe dá expressão. E o caso do Wernicke foi o oposto, não foi? Precisamente. Wernicke descreveu pacientes que falavam sem parar, com fluência e entonação perfeitas. Mas o que eles diziam não fazia sentido nenhum. Nenhum. Uma verdadeira salada de palavras. E, o mais importante, eles não conseguiam entender o que lhes era dito. A lesão era em outra parte, na junção dos lobos temporal e parietal. Que ficou conhecida como área de Wernicke. O nosso centro de compreensão da linguagem. É como se a área de Broca fosse a boca e a área de Wernicke o ouvido do nosso cérebro linguístico. Ok, essa arquitetura para a linguagem falada é clara. Mas então, como o cérebro se vira para aprender a ler? Que é uma invenção cultural, uma tecnologia que não teve tempo de moldar nossa evolução. Ele não tem uma área de leitura própria. E essa é a genialidade da coisa. Ele não tem. Então ele improvisa. Improvisa, é. O termo técnico que a fonte usa é recrutamento neural. O cérebro, com sua imensa plasticidade, ele pega emprestados circuitos que evoluíram para outras tarefas. Que outras tarefas, por exemplo? A principal área recrutada é uma parte do sistema visual que é especialista em reconhecer objetos e padrões complexos. Aprender a ler, literalmente, muda a fiação do cérebro. Peraí, muda fisicamente? Fisicamente. Um cérebro alfabetizado é fisicamente diferente de um cérebro analfabeto. Isso é impressionante. Quer dizer que não é só aprender uma habilidade, é uma modificação física. Exato. E essa base para a linguagem, mesmo a falada, começa a ser construída de um jeito muito particular desde o nascimento. O texto fala sobre a capacidade auditiva dos bebês, que eu achei contraintuitivo e fascinante. É surpreendente, né? Os bebês nascem como cidadãos do mundo em termos de audição.
Eles conseguem discriminar praticamente todos os fonemas às unidades mínimas de som de todas as línguas humanas. Todos. Praticamente todos. Um bebê em Tóquio consegue ouvir a diferença entre o re e o lê do português, por exemplo. Espere, então nós nascemos com uma habilidade universal e depois a perdemos? O normal seria pensar que a gente adquire a habilidade de entender nossa língua. Exato. Mas o que acontece é uma poda, uma especialização. Durante o primeiro ano de vida, o cérebro percebe quais sons são relevantes no ambiente e fortalece essas conexões neurais. E as outras? E enfraquece as que não são usadas. A criança japonesa, por exemplo, para de distinguir o R do lê, porque no japonês essa distinção não existe. O cérebro dela aprende que essa informação é ruído e a descarta. Entendi. É esse refinamento auditivo, essa especialização nos sons da língua nativa, que cria a fundação de fonemas sobre a qual a leitura será construída anos depois. Entendi. O cérebro primeiro cria um dicionário de sons e só depois vai aprender a associar esses sons a símbolos visuais. E quando a gente começa a fazer essa associação, as pesquisas de neuroimagem mostram que não é uma área só que acende, mas uma rede. Uma rede inteira. É aí que a coisa fica realmente interessante, com o tal modelo da dupla via. Isso mesmo. As imagens mostram um circuito de 3 grandes centros corticais no hemisfério esquerdo que se ativam. Um fica na região parieto-temporal, perto da área de Wernicke. Certo. Outro na região frontal, perto da área de Broca. E um terceiro, crucial, na parte de trás, na junção occipito-temporal. E o modelo da dupla via explica como a informação passa por aí. É a nossa melhor explicação. Pense nisso como ter 2 estratégias diferentes para resolver o mesmo problema. Decifrar uma palavra. E a primeira via, a fonológica, seria como montar um móvel pela primeira vez. Você olha o manual, pega a peça A, o parafuso B. É um processo lento, passo a passo, que exige atenção total. Analogia perfeita. A via fonológica é exatamente isso. É o processo de conversão grafofonológica. Letra por som. Isso. Você vê a letra B, busca o som o B. Vê a letra O, busca o som o O. Vê a L, busca o L e a A, o A. Aí você junta tudo. B, O, L, A, bola. É um trabalho de detetive. É um trabalho de decodificação consciente que usa principalmente as áreas perto de Broca e Wernicke ligadas à articulação e percepção dos sons. É a via que uma criança em fase de alfabetização usa o tempo todo. E depois de montar a mesma estante 10 vezes, você já faz de olhos fechados. Esse seria o cérebro passando para a segunda via, a visual. Exatamente. A via direto visual é o caminho do especialista. Em vez de decodificar letra por letra, o cérebro reconhece a palavra inteira como um padrão visual único, quase como uma fotografia. Como se fosse um objeto. Um objeto. A palavra casa se torna um objeto visual tão familiar quanto o rosto de um amigo. Esse reconhecimento instantâneo acontece naquela terceira área que mencionei, a da junção occipito-temporal. A famosa VWFA. Que ganhou o apelido de área da forma visual da palavra, ou VWFA na sigla em inglês. VWFA, a caixa de correio do cérebro, como alguns chamam. Isso. E o que é fascinante aqui é o que acontece nos bastidores. Na via fonológica, a da montagem, ocorre uma fusão de sentidos. Como assim? E tem mais. Mesmo quando lemos em silêncio, a área de Broca, de articular a fala, se ativa. Nosso cérebro está secretamente sussurrando as palavras para si mesmo. Isso explica aquela voz interna que a gente ouve quando lê. Não é só imaginação, então. É um processo neural real. Totalmente real. E na via direta, a da WFA, acontece o tal do recrutamento que falamos antes. Em sua forma mais pura. A VWFA não evoluiu para ler. Sua função original é reconhecer padrões visuais complexos. Em primatas, ela responde a formas e objetos. E na gente? Durante a alfabetização, uma parte dessa área no hemisfério esquerdo é cooptada e se torna uma especialista em ortografia, em reconhecer o padrão visual das palavras que vemos com frequência. Ela aprende o rosto das palavras. E essa especialização depende da língua que você lê, certo? O texto traz um ponto incrível sobre como a ortografia de um idioma molda o cérebro do leitor. Sim, isso demonstra a plasticidade do cérebro de forma espetacular.
Em línguas de ortografia transparente, como o italiano ou o nosso português, onde a correspondência letra-som é muito regular, É quase 1 para 1. quase. Nesses casos, os leitores usam mais a via fonológica. É mais eficiente decodificar. Agora, em línguas de ortografia profunda ou opaca, como o inglês e o francês, a coisa muda. Onde palavras como thought, through ou tough são armadilhas fonológicas. Tentar decodificar letra por letra seria um desastre. Exatamente. Nesses casos, o cérebro do leitor de inglês aprende a confiar muito mais na via direta, na VWFA. Ele precisa reconhecer a foto da palavra, porque as regras de som são pouco confiáveis. E o chinês? E o caso do chinês, que é ideográfico, é ainda mais extremo. A leitura de ideogramas ativa não só a VWFA, mas também áreas ligadas à percepção espacial e à memória motora, como se o cérebro estivesse desenhando o caractere. Isso é incrível! Quer dizer que o cérebro de um leitor de chinês e o de um leitor de português estão literalmente usando o kit de ferramentas neurais diferentes para a mesma tarefa? Ferramentas diferentes adaptadas à tecnologia da escrita de cada cultura. E imagino que para uma criança, dominar essa dança entre as duas vias, a fonológica e a visual, seja o grande desafio da alfabetização, certo? É aí que a fluência nasce. Perfeitamente colocado. A fluência é a transição gradual da dependência da via fonológica, lenta e custosa, para o uso predominante da via direta, rápida e automática. Então, com a prática. Com a prática, o cérebro armazena cada vez mais fotos de palavras na VWFA. A leitura deixa de ser uma decifração e se torna um reconhecimento. O que nos leva a um ponto central para qualquer estudante de psicologia educacional. Se a base de tudo é a conexão entre letras e sons, então o melhor indicador para o sucesso na alfabetização deve ser a habilidade da criança de lidar com esses sons. É o que todas as pesquisas apontam. A chamada consciência fonológica. A capacidade de identificar, manipular e pensar sobre os sons da fala. Tipo saber que bola sem o B vira ola. Exatamente isso. Essa habilidade é o preditor mais forte do sucesso na leitura. E isso nos leva diretamente à outra face da moeda. O que acontece quando essa habilidade fundamental é prejudicada? É aí que entra a dislexia. Então, se a consciência fonológica é o alicerce, a dislexia seria uma rachadura nessa fundação? Não é um problema de visão, nem de preguiça, nem de inteligência. De forma alguma. A fonte define a dislexia do desenvolvimento como um distúrbio de origem neurobiológica que afeta cerca de 5% da população. E os sintomas principais? A dificuldade no reconhecimento preciso e fluente das palavras, problemas para soletrar e uma dificuldade enorme em automatizar a conversão de grafemas em fonemas. Certo. E o ponto que não pode ser esquecido. Resulta de uma deficiência específica no componente fonológico da linguagem. A inteligência da pessoa é normal ou até acima da média. Se o cérebro estivesse tentando pegar um atalho que não funciona bem. É por aí? É exatamente essa a imagem que os estudos de neuroimagem citados na fonte nos mostram. Durante a leitura, indivíduos com dislexia apresentam menor desenvolvimento e, crucialmente, menor ativação das áreas posteriores do cérebro no hemisfério esquerdo. Justo a região da via fonológica e da VWFA? Exatamente. Em contrapartida, eles mostram uma hiperativação do córtex frontal, perto da área de Broca. Ou seja, o cérebro dele está trabalhando muito mais, não menos. As áreas automáticas e especializadas estão offline ou com sinal fraco. E o gerente geral no lobo frontal precisa intervir e microgerenciar uma tarefa que deveria ser automática. Isso deve ser exaustivo. Imagino. É imensamente exaustivo. A causa provável, segundo o texto, é uma alteração sutil que ocorre ainda no desenvolvimento embrionário. Antes de nascer. Sim, talvez no modo como os neurônios migram para suas posições corretas ou como formam suas conexões. Isso levanta uma questão importante sobre as implicações pedagógicas. Não é algo que se resolve com esforce-se mais. Certo. Se a base do problema é neurobiológica, a solução precisa ser baseada em neurociência também. O que as fontes dizem sobre como ajudar? O caminho é fortalecer o que está fraco. O treinamento explícito e intensivo na associação entre letras e sons. Ou seja, fortalecer a rota fonológica. Isso, comprovadamente melhora a habilidade de leitura.
Com o tempo, o cérebro disléxico é incrivelmente resiliente e desenvolve estratégias compensatórias. Que tipo de estratégias? Ele usa mais o cérebro frontal e até recruta áreas do hemisfério direito, como a região espelho da VWFA, para ajudar. Mas é fundamental entender que a condição é permanente. Eles aprendem a ler. Aprendem, mas a leitura provavelmente sempre será mais lenta e demandará mais esforço. E isso significa que a escola não pode simplesmente usar a mesma régua para todos? Insistir em provas longas com tempo limitado, por exemplo, é avaliar a dificuldade de leitura e não o conhecimento do aluno sobre a matéria. Exatamente. O reconhecimento da limitação é o primeiro passo. A partir daí, estratégias como avaliações orais, mais tempo para as provas ou o uso de software de leitura de texto não são privilégios. São adaptações necessárias. São adaptações necessárias para garantir que o aluno possa demonstrar o que sabe sem ser penalizado pela arquitetura do seu cérebro. Ok, vamos amarrar as ideias principais dessa nossa conversa. Primeiro, o ponto de partida de tudo. O nosso cérebro não evoluiu para ler, mas, de forma genial, ele reciclou os circuitos do sistema visual e da linguagem falada para criar essa habilidade. Segundo, essa leitura não acontece de um jeito só, mas por duas vias que trabalham em conjunto. Uma via fonológica, que decodifica os sons, essencial para aprender, E uma via visual, que reconhece a palavra inteira, que nos dá velocidade e fluência. E por fim, a dislexia não é um problema de inteligência, mas uma dificuldade neurobiológica real no processamento dos sons da linguagem, o que prejudica a rota fonológica e torna a leitura uma tarefa de imenso esforço consciente em vez de um ato automático. Certo. Se conectarmos isso ao quadro geral, vemos que a neurociência já nos deu um mapa bastante detalhado de como o cérebro decodifica palavras isoladas. Entendemos o hardware, os circuitos. Isso, entendemos os circuitos, as duas vias e o que acontece quando eles não funcionam como esperado. Certo. Temos um bom mapa de como o cérebro vai de bola para o conceito da palavra bola, mas a leitura é muito mais do que isso. É sobre ideias, argumentos, narrativas, o que acontece depois. E é aí que o texto nos deixa com uma reflexão final provocativa. A próxima grande fronteira da pesquisa é entender como o cérebro salta da decodificação para a compreensão, Para o significado, para a semântica, o significado e, talvez ainda mais complexo, como ele processa a sintaxe, as regras gramaticais que organizam as palavras. Pense na diferença entre o cão mordeu o homem e o homem mordeu o cão. as palavras são as mesmas, mas a ordem muda tudo. A sintaxe muda tudo. E como a nossa memória de trabalho entra nisso? Para entender um parágrafo, eu preciso manter na mente a ideia da frase anterior, e para entender um capítulo, preciso lembrar do que aconteceu antes. É uma operação mental muito complexa. Exatamente. Como o cérebro faz isso? Como ele integra o significado das palavras, a estrutura da frase e o nosso conhecimento prévio do mundo para construir uma representação mental coerente do texto. Essas são as grandes questões em aberto. São as grandes questões que ainda desafiam os pesquisadores. Já mapeamos as ruas, mas agora precisamos entender como funciona o tráfego de ideias na cidade do cérebro leitor. A jornada está longe de terminar.